Eu vou falar agora com uma pessoa que também é muito polêmica, que está no foco de atenção de todos os produtores, que é o Vanderlei Dias Guerra, que é um grande brasileiro, representante do Ministério da Agricultura aqui no Mato Grosso e presidente da Comissão de Defesa Vegetal. Vanderlei Dias Guerra, chega aqui, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado a todos. Amanhã nós teremos um grande debate que a Kellen vai comandar sobre a qualidade de semente, essa questão da semente, essa questão do vazio. Mas já vamos antecipar porque o Vanderlei está extremamente preocupado com o problema de quando você salva a semente, quando você faz a safrinha de soja, você enfraquece a resistência das plantas. Qual é a última informação a respeito desse assunto, Vanderlei? Então, João Batista, nós, por conta dessa ampliação que houve no final do ano do vazio sanitário, está dando direito ao produtor plantar soja, seja ela para semente ou seja comercial. Então nós levamos novamente... Safrinha, você está falando? Safrinha, soja sobre soja. Essa é a grande preocupação, porque a safrinha, ela sai de um momento como este agora, que a ferrugem está se proliferando e se amplia 10 vezes mais a quantidade. Tem produtores que fazem até 10 aplicações. Então, quanto mais você aplica um fungicida, mais você seleciona os esporos da ferrugem resistentes. E isso já está comprovado. Então, nós temos... Ou seja, você mata os esporos, mas sobra 2 ou 3 resistentes. E não são só 2 ou 3. Estão sobrando uma grande parte dos esporos. Os fungicidas que nós temos hoje, anualmente, a Embrapa coordena uma série de ensaios de rede no Brasil, mais de 20 pontos no Brasil. Esses fungicidas está comprovado que dos 10 ou 12 melhores que as empresas colocam, apenas 6 têm eficiência acima de 50%. Os novos que estão para ser registrados, 4 têm eficiência inferior a este. Os outros 2 que têm alguma eficiência, é uma mistura disso tudo. Então nós não temos ferramenta que suporte plantio de soja sobre soja, sobretudo quando a gente pressiona tanto o uso de fungicida como é a questão da safrinha, que tem muita ferrugem nessa época. Essa é a nossa preocupação, João Batista. E aí, nós fizemos, segunda-feira agora, uma reunião, convidamos o secretário de Agricultura, o presidente do Instituto de Defesa, que foi quem publicou a normativa, mostramos claramente para eles qual é o problema, trouxemos a doutora Cláudia Godoy, já estamos até com vergonha da doutora Cláudia Godoy, da Embrapa, que vem insistentemente mostrar o problema técnico, trouxemos o doutor Tadashi, trouxemos o pessoal da Andef, o pessoal que teoricamente quer vender produto, eles não querem vender os seus produtos, esses 6 que tem alguma eficiência, para safrinha. Então a coisa é muito séria, é gravíssima. Então o produtor hoje está autorizado a plantar soja sobre soja, inclusive semente. O que nós estamos pedindo, por favor, para o produtor, não faça isto, porque nós vamos pressionar os fungicidas e ele perderá, isto vai acontecer, João Batista, porque a pesquisa está mostrando isso, ele perderá a sua lavoura principal. É uma questão de segurança nacional. A eficiência dos fungicidas está se perdendo em que período? Os principais, o mais caro, aí perde eficiência em quanto tempo? Olha só, nós estamos hoje, um dos produtos mais caros aí, que são as carboxamidas e um outro produto, ele, de acordo com, é um produto que já existia no mercado para tratar outros fungos. Ele tem de média a alta possibilidade de perder a sua eficiência. Ficou provado... Em que período? Não, em questão de 4, 5 anos nós vamos perder esse produto. Se a gente pressionar o dobro de aplicação de fungicida na safrinha, 2 ou 3 anos nós perdemos esse produto, João. E esse é o líder, né? O que tem mais eficiência? Esse é o que tem mais eficiência. E outra coisa... Você está falando quantos anos? Não, se continuarmos desse jeito, a pesquisa diz que em 4 ou 5 anos nós perdemos, plantando normalmente ele vai perder eficiência. Isso é natural. Agora a preocupação maior, João, são 3 grupos de fungicidas. Primeiro são os triazóis, que já perdeu a eficiência. Segundo são as tubirulinas. Está provado nas últimas pesquisas da Embrapa que esse produto está perdendo a eficiência ano após ano. Mas não se tinha cientificamente o porquê disso. Foram coletadas amostras de fungo em 46 pontos no Brasil. Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais. Dos 46 coletas de fungo, de amostra de fungo no Brasil, 44 mostrou que este fungo está resistente à azistrobirulina, que é o segundo grupo, que ele funciona de alguma forma se usado misturado com os triazóis. Os técnicos sabem o que eu estou dizendo. E aí sobraram 2 carboxamidas, que são hoje as melhores, mas elas estão sujeitas a perder eficiência muito mais rapidamente. E a safrinha só tende a agravar essa situação, João. Você é contra o plantio de soja sobre soja, safrinha de soja. Agora, o problema está no vazio sanitário. Antes eram 3 meses de vazio no Mato Grosso, a ciência pedia até 6 meses, o que impediria de fazer a safrinha, por isso que os produtores ficaram arrepiados. Agora, um novo vazio sanitário de 4 meses e 2 dias. Prorrogando esse vazio até 30 de setembro. Muitos produtores estão contra, porque chegou a chuva em setembro, ele vai plantar, ele quer fazer a safrinha. Como é que você vê isso?
Então, João, 30 de setembro, para algumas regiões é até salutar, porque tem região que começa a chover mais cedo, ou quem tem irrigação, ele começa a plantar. Num ano como este, que poucos plantam cedo, irrigam, e a maior parte tem que plantar mais tarde, existe o risco de essas lavouras plantadas mais cedo, por conta de uma chuva aqui ou acolá, disseminarem a ferrugem. Isso não aconteceu, nós estivemos nessas áreas, os produtores fizeram um bom controle, mas seria até uma alternativa, regionalmente, de repente a gente fazer um mapeamento climático e ver qual região começa a chover mais amplamente, poderia até plantar em 15 de setembro, mas via de regra 30 de setembro não seria um problema. A preocupação maior, João, é o produtor poder plantar até junho. Se ele plantar até junho, nós vamos ter 8 meses de soja no campo. A cada 10 dias, o fungo cria uma nova geração. Então você imagina, se você tiver 1 mês ou 2 meses a mais, são 60 dias. 60 dias são 6 gerações a mais do fungo sendo aplicado fungicida, selecionando. E qual é o fungo, João, te pergunto, que vai chegar na safra seguinte? Cada vez vai chegar o mais resistente. Qual é a sua proposta, então? Então, a nossa proposta, nós encaminhamos, aliás, não só encaminhamos, mas falamos abertamente para o secretário, para o presidente do INDEA, do órgão de defesa, qual é o problema. Nós queremos que volte aquilo que a comissão sugeriu, né? Até no máximo 15 de abril o produtor tem que colher a sua lavoura para evitar o plantio de soja sobre soja. E Mato Grosso, nós não podemos fazer diferente. Goiás restringiu o plantio deles de 1º de outubro a 30 de dezembro. O esporo da ferrugem, se nós continuarmos pulverizando aqui na entre safra, nós vamos atrapalhar o estado de Goiás. Mato Grosso pode fazer isso? Aliás, o José Tadashi, que é o maior entendido de ferrugem, disse que quem faz safrinha de soja devia ser preso. Você concorda com isso? Ele não pegou pesado, não? Não, ele mostrou o tom e a gravidade da situação. Hoje ele não vai ser preso porque a lei autoriza, mas em a lei não autorizando, e é isso que nós queremos, ele certamente, num país sério, deveria ser preso sim. Bom, Vanderlei, agora eu vou para uma pergunta crucial, não vai se ofender, porque nós somos amigos, não é o caso, mas eu tenho que repassar a pergunta. Pois é. A sua credibilidade é importante para comandar todo esse processo, mas muitos produtores dizem assim, o Vanderlei está defendendo os sementeiros, está fazendo o jogo dos sementeiros. Como é que você reage a isso? João, visão miudíssima de quem fala isso, porque antes de tudo, o sementeiro não sobrevive se não tiver o produtor de soja. Se não tiver o sojicultor, ele não sobrevive, e o sojicultor não sobrevive sem um sementeiro. Agora eu pergunto, na nossa reunião, você teve a Andef, a empresa que coordena, que congrega as empresas defensivas, são os sementeiros? A Embrapa, que é quem coordena e mostra a pesquisa, é sementeira? Dr. Tadashi é sementeiro? As empresas credenciadas do Ministério da Agricultura que fazem... Por que os produtores lá do Norte estão insistindo em fazer isso? De alguma razão deve ter. Sim, eles alegam que nos últimos anos tem perdido a qualidade. Nós vamos mostrar isso, quais são os resultados dos trabalhos do Ministério da Agricultura. Isso é um fato, mas é outro assunto, nós não podemos desviar o foco. Acabei de falar agora com o Odílio, com o pessoal da Prosmart. Pessoal, abram as suas contas, mostrem qual é a tecnologia envolvida, mostrem se realmente é um custo tecnológico, é um custo da semente, mostrem a qualidade da sua semente, assumam esse papel também. Tá, nós estamos convidando o Antônio Galvão de Sinop, que é o que defende a necessidade de se fazer safrinha sobre soja, soja sobre soja, fazer a safrinha de soja, salvar sementes, para falar conosco aqui e defender a posição dele. Mas, por fim, uma questão técnica que a gente está deixando de lado também não é só ferrugem. Quando você faz soja sobre soja, você está aumentando a propagação dos nematóides. O produtor de Mato Grosso tem consciência disso, Vanderlei? Deveria ter. E, aliás, eu até peço encarecidamente que a área técnica da ProSoja ajude a orientar esse produtor. Este é tão grave quanto a ferrugem, mas hoje o mais grave é a ferrugem. Só para ter uma ideia, conversando com os produtores de Sapezal, multiplicou 100 vezes o número de nematóides por centímetro cúbico de solo, quando ele plantou soja sobre soja. E nematóide é um problema tão grave, aliás, é um inimigo oculto quanto a ferrugem. Sapezal multiplicou por 6 o índice de nematóides? Por 100 o índice de nematóides quando o produtor plantou 100 vezes. 100 vezes. 100 vezes? 100 vezes. Você ampliou em 100 vezes. Ele está cultivando nematóide? Dados de um produtor, engenheiro agrônomo de Sapezal, eu até poderia citar o nome dele aqui, mas olha o quanto isso é grave. O nematóide é tão grave quanto a ferrugem. Só que o nematóide nós não temos produto para controle de nematóide. Ferrugem, já perdemos 10 bilhões de dólares. Os poucos produtos que nós temos, João, não sou eu que estou dizendo isso, estão perdendo a eficiência, é questão de segurança nacional. E aí, João, só reitero, eu acho que o Ministério da Agricultura, nós pedimos isso, aproveitar a ministra, aproveitar a nova direção da Secretaria de Defesa Agropecuária, o Ministério da Agricultura precisa regulamentar isso em nível nacional. Nós precisamos defender a sojicultura nacional, porque a pesquisa está mostrando claramente, nós iremos ser chamados à responsabilidade se não tomarmos decisão correta.